Está no ar mais um Capital Humano. Os últimos números revelam que o desemprego já ultrapassou 15% dos portugueses. Pensar em encontrar um emprego lá fora é cada vez mais uma opção para cada vez mais pessoas, mas essa alternativa tem que ser muito bem pensada. E para ter sucesso deve pensar muito bem em que mercados quer apostar. Hoje no Capital Humano temos Rui Campanha, ele é advogado da Aguiar Branco e Associados e vai-nos ajudar a traçar um mapa-mundo dos países onde há mais procura. Eu lhe perguntar, primeiro que tudo, na Europa, vamos pensar na Europa, que é o continente onde nós estamos inseridos e os destinos mais próximos, em que países é que acha que os portugueses agora podem pensar? Claro, depende muito das formações, não é? Mas em que países é que há mais hipóteses neste momento em termos de mercado de trabalho? Muito bem, o que temos, aquilo que temos assistido e as principais notícias, que têm sido muitas da atualidade, indicam que países como a Alemanha, por exemplo, estão com enormes déficits em algumas profissões. São países como a Alemanha, a Holanda... No caso da Alemanha, vamos começar pela Alemanha, sobretudo engenheiros, não é? Eles sobretudo na área de engenharia, inclusivamente estão a lançar programas para captar recursos humanos, sobretudo na área da engenharia, o que fará, obviamente, aqui com que os engenheiros das várias formações em Portugal sejam, obviamente, transferidos para os países, neste caso a Alemanha, a Holanda... Holanda também. Holanda também, sobretudo na área das energias renováveis, os países nórdicos também, o Reino Unido, sobretudo na área da saúde, como temos assistido até à questão dos enfermeiros. O Reino Unido, porque os enfermeiros portugueses são muito valorizados lá fora em termos de formação, não é? É, sobretudo, algumas notícias recentes até indicam que a fama dos enfermeiros está tão longe como, por exemplo, na Austrália. A qualidade dos enfermeiros portugueses já chegou à Austrália. Já chegou à Austrália, portanto, há notícias até recentes da comunicação social que indicam isso, porque, sobretudo, tem que ver com questões de qualidade da formação profissional, o facto de sermos um povo com grande capacidade para aprender línguas. Temos outra enorme característica, é que somos muito flexíveis. Há uma expressão, uma palavra que nós utilizamos muito, que é o desenrascanço, não é? Temos essa capacidade. Ou seja, no mercado internacional, os quadros portugueses são muito procurados, são muito valorizados, mesmo em relação a outros países próximos, como os espanhóis ou eventualmente os italianos. Portanto, os quadros portugueses são muito valorizados. Uma das características é essa da capacidade, fala-se muito da capacidade de aprender línguas e de flexibilidade e também essa questão de resolver problemas, não é? Temos muito essa apetência para saber resolver problemas. Eu li no outro dia um artigo que era muito interessante sobre os consultores, não é? Porque Portugal também é muito requisitado nesta área, sobretudo quadros intermédios. Na área da consultoria. Na área da consultoria. Precisamente por isso, porque nós, a consultoria é tudo e qualquer coisa, não é? E nós temos essa enorme capacidade de nos adaptar a tudo e a qualquer coisa. A qualquer contexto e a qualquer problema. Exatamente. Ainda que seja um país, uma cultura, nós estamos na Suíça com neve e vivemos bem, embora estejamos habituados ao sol de Portugal. Portanto, no fundo é isto. Os portugueses têm essa capacidade. Isso é valorizado. Depois temos, obviamente, que, por exemplo, países como a Alemanha não vão dar pouca importância à qualidade da formação. É óbvio que se a qualidade da formação não fosse alta, países como aAlemanha não viriam aqui a Portugal. Não vinham cá contratar portugueses. Há o último caso mais recente da BMW que veio cá recrutar. Portanto, há muitas empresas a virem cá de propósito para recrutar portugueses. Há muitas empresas a virem de propósito a Portugal a recrutar. Isto vai gerar, obviamente, sérios problemas ao nível dos quadros das nossas... Isso é o outro lado da medalha. Ou seja, se por um lado é bom esta de alguma forma, a boa imagem que os portugueses têm no mercado de trabalho, por outro lado, isto está a provocar uma sangria. Os nossos melhores talentos estão a ir lá para fora, não é? E nós estamos a desperdiçar um investimento que fizemos muitas vezes, se pensarmos no estudante do ensino superior, que custa, em média, penso que 50 mil euros a formar, depois esse quadro, ao ir lá para fora, está sobretudo a contribuir para o desenvolvimento de todas as economias e não a portuguesa, não é? É isso que tem sido também, no fundo, fala-se da perda de cérebros, não é? Exatamente. É essa o chamado brain drain, não é? Portanto, exatamente, das teorias económicas, não é? E nas teorias económicas faz-se, no fundo, esse estudo
custo que foi fazer a formação dessa pessoa, e nos últimos 30 anos Portugal tem feito um enorme investimento na saúde. Nós sabemos que o peso na saúde, na educação, na formação superior, sobretudo. Exatamente. Nós sabemos que o peso no orçamento do Estado tem sido elevado e, no fundo, aquilo que vamos assistir agora é ao desperdício desse investimento que estivemos a fazer durante anos. Isto vai gerar, obviamente, perda de competitividade das empresas portuguesas. E da nossa economia também. E da nossa economia. No fundo, porque aquilo que tem sido apontado é que a qualidade da formação, a qualidade dos quadros das empresas é essencial para os próprios produtos, para a produtividade dessas empresas e para, obviamente, para o nosso crescimento económico. Mas também há quem diga que, de qualquer forma, um quadro, e os portugueses pensam muito nisso, ir 5 a 10 anos lá fora, se calhar vai aprender competências, formas de trabalhar. Estou a pensar, por exemplo, na Alemanha, não é? Que é uma economia onde a indústria tem uma cultura de trabalho muito eficiente e que depois podem regressar a Portugal trazendo essas competências e depois aplicá-las nas empresas portuguesas. Também é essa hipótese, não é? Isso é um aspecto positivo. Isto não tem, obviamente, só aspectos negativos, mas é um aspecto positivo, porque, de facto, daqui a 5, 10, 15 anos, certamente teremos essa experiência de outros países no nosso país. O problema é que a crise está à vista e, se calhar, durante estes 10 ou 15 anos, Portugal vai estar sem essa qualificação. Sem essa massa cinzenta. Sem essa massa cinzenta. Se calhar este era o momento em que isso seria mais importante. Tentar manter as pessoas cá, arranjar alternativas de inserção profissional. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. As empresas também não têm dinheiro. Os apoios são poucos. Ultimamente aquilo que se assiste é apoios quase exclusivamente para empresas que estejam viradas para o mercado exportador, o que faz algum sentido, mas os apoios são poucos e, portanto, as empresas vão ter tendência a cortar nas remunerações, vão ter tendência... Aliás, os estudos revelam que no próximo ano a tendência é essa, vai haver um corte significativo dos salários, não é? Portanto, vamos ter que ter empresas criativas, conscientes que se deixarem fugir este capital humano durante os próximos 10 ou 15 anos, é expectável que não regressem e portanto, é preciso alertar as empresas para isso. Também há quem diga que essa perda é uma perda que vai demorar depois muitas décadas a recuperar. Que de alguma forma, nós estamos a deixar fugir os nossos talentos para as empresas, para o nosso sistema de ensino superior, que vai ser uma perda muito complicada, que pode demorar muitas décadas a recuperar. Essa era uma nota que eu trazia aqui, porque a irrecuperabilidade, pelo menos neste curto, médio prazo, dessa massa cinzenta, vai gerar enormes dificuldades, porque nós sabemos das principais teorias que produtividade das empresas está diretamente associada à qualificação e aos conhecimentos dos profissionais. E, portanto, esse fator vai ser decisivo. Eu acho que as empresas que tiverem a criatividade para conseguir promover funcionários, no fundo... Promover, mas sem os poder aumentar as remunerações, não é? Mas promover se calhar de outras formas. Claro, há várias iniciativas que se podem tomar dentro das próprias empresas. Repare, reformular os modelos de gestão, porque há muitos portugueses que se queixam que não estão satisfeitos. Que não são ouvidos, que não é apreciado dentro das empresas portuguesas a qualidade de vida pessoal de cada um. Há muitos portugueses que têm queixas deste género. E, portanto, há pequenas questões que, se calhar, se fossem alteradas dentro das próprias estruturas empresariais, poderiam fazer com que alguns portugueses ficassem no nosso país. Repare que os portugueses que estão a sair não são necessariamente os que estão, não são pelo menos só os que estão desempregados, são também alguns que, embora estando com o seu emprego a trabalhar neste momento, estão insatisfeitos. E, portanto, eu tenho vários exemplos nas áreas das engenharias, até porque o mercado lá fora é mais tentador. Não podemos ignorar a questão dos salários, não é? Os salários são muito mais altos. E as condições, as condições de trabalho. De vida e de trabalho. São diferentes horários de trabalho. Eu, por acaso, recordo-me de um caso de uma grande empresa, de um alto responsável de um setor, e que me dizia que estava a concorrer para a Alemanha porque sentia que aqui não conseguia nem progredir mais na empresa,
nem aprender mais. E, portanto, sentia que se queria progredir tinha que ir lá para fora. O que é um bocadinho triste, não é? Pensarmos nisso, que as nossas empresas e a nossa economia não dão oportunidades às pessoas para crescer, não é? E para, lá está, se calhar é dar liberdade a quem tem essas qualificações para, no fundo, promover as suas ideias. Isso, se calhar, é um fator que esses profissionais... Que não custa dinheiro. Que não custa dinheiro e que esses profissionais... Exatamente. Sim, não estamos aqui a fazer um apelo às pessoas todas lá para fora, mas há um mercado que nós também temos que falar, porque muitas pessoas não há alternativas, não é? Portanto, têm mesmo que pensar em ir lá para fora. O Brasil também é um mercado, e Moçambique também, mas o Brasil é um mercado para onde os portugueses estão a olhar agora muito, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro. Sobretudo, tem que ver o Brasil com os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo. E o Mundial. Portanto, o déficit de profissões, nomeadamente na área da engenharia, da construção, é muito alto. Aliás, estima-se que até 2015 vão precisar de 1.800.000 pessoas. Sim, que não têm, não é? Portanto... Estão a fazer enormes investimentos nas universidades, estão a promover o ensino à distância porque não conseguem ter capacidade para formar o número de pessoas que necessitam. E, de facto, é um mercado que está aos olhos dos portugueses, até por uma questão de linguística. A facilidade é maior nesse aspecto. E os portugueses não vão deixar, de certeza, de olhar para esse mercado. Embora aí haja algumas dificuldades burocráticas, porque é uma economia um bocadinho fechada e, em termos de mercado de trabalho, acho que as empresas, para recrutar um português, têm que justificar perante as autoridades que não têm nenhum brasileiro para ocupar aquela função. Portanto, de alguma forma, é um mercado que não é muito fácil. Não é tão fácil como é na Europa, que é um mercado livre em termos de emprego. E obter os vistos é complicado. Os vistos, exatamente. Aquilo que as notas que temos na comunicação social passam por portugueses que vão para o Brasil, têm que levar, obviamente, algum dinheiro para os primeiros meses e acabam, muitas vezes, por passar do visto de turista para o visto de estudante, inscrevem-se na faculdade como alternativa e depois então para poder permanecer de forma legal no país. E depois acabam por obter então o visto de trabalho. Porque... Moçambique é considerado um bocadinho a nova estrela da África, não é? Moçambique está a ganhar cada vez mais... Moçambique tem sido abordado, mas não é não é um mercado para o qual os portugueses, pelas notas que temos, ainda olhem muito. Tem sido ultimamente Angola, não é? O boom. Mas Angola há aquele problema que eu recentemente vi, que houve uma iniciativa no Porto para recrutar pessoas e eles agora querem que os angolanos regressem. Ou seja, estão a preferir contratar os angolanos que cá estão e dizem claramente, assumem que preferem angolanos a portugueses. Portanto, é o que eles chamam a angolanização da economia, não é? Mas ainda continua a ser um mercado. A questão é que há uns 2 ou 3 anos, Angola era vista como um país onde os salários eram muito altos e agora os portugueses começaram a perceber que os salários já não são tão altos. Até porque o custo de vida lá é brutal, não é? Exatamente, e o custo de vida é muito alto. Nomeadamente, se um português quiser deslocar para Angola com a família e com os filhos, os colégios são caríssimos, as refeições são muito caras. Nos restaurantes acho que é impossível comer, não é? Um pequeno almoço, tudo é caríssimo. Isso começa a ser um fator também para os portugueses evitarem esse mercado. E, portanto, viram-se para outros mercados. A questão agora tem que ver, sobretudo, com aquilo que os portugueses pensam também fazer dentro da Europa. Porque dentro da Europa... Acha que é esse o mercado em que devem apostar mais? Eu acho que é preferível que se aposte no mercado europeu, porque é mais seguro do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, porque ultimamente tem sido produzida legislação que reconhece as qualificações académicas em todo o espaço da União Europeia. E, sobretudo, reconhece a experiência profissional em determinadas áreas, da indústria, da construção, ou seja, imagina um engenheiro chega à Alemanha, automaticamente o seu diploma é reconhecido, portanto não tem problema nenhum. Tem um procedimento, obviamente, tem pontos de contacto logo no próprio país de origem, em Portugal, através da DGERT e do Instituto de Formação Profissional, que lhe permitem... Mas é uma questão formal. É uma questão formal, é um procedimento como outro qualquer, de reunir documentação, mas que facilita, digamos, a chegada ao país. E a inserção rápida no mercado de trabalho. E evita algumas histórias que nós ouvimos. De fraudes. Exatamente.
Haveria muito mais para dizer, Rui Campanha, sobre esta questão, mas vamos mesmo ter que ficar por aqui. Rui Campanha, ele que é advogado da Aguiar Branco e Associados, apostar numa carreira internacional é cada vez mais uma hipótese para os portugueses, numa altura em que o desemprego está a crescer. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no suplemento Universidade de Desemprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.